E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai ter um bate-papo muito interessante. Vamos falar com dois gringos norte-americanos que falam o português e são, na verdade, colegas de quarto na faculdade. Então, hoje eu estou aqui com Kai e Ethan e, sem mais delongas, obrigado por terem aceitado o meu convite. É um prazer falar com vocês hoje. E eu gostaria de saber como vocês dois falam português e são colegas de quarto. Isso não é muito comum nos Estados Unidos. Então, e até tem um terceiro colega de quarto que também fala o português. Então, me explique, como vocês falam o português e vocês poderiam se apresentar um pouco também? Perfeito. Claro, sim. Não é muito comum ter dois colegas de quarto que falam o mesmo idioma, muito menos português, né? Sim. Mas, como ele falou, eu me chamo Kai, eu sou de Utah e eu falo português. Eu e meu colega aqui, nós falamos português porque nós dois vivemos no Brasil, moramos no Brasil há 2 anos. Nós moramos no Brasil fazendo uma missão religiosa. Então, por isso que nós falamos o português. Nós vivemos lá, nós falamos com as pessoas lá, então, assim que a gente aprendeu. Uhum. E como ele falou, eu me chamo Ethan, e como o Kai falou, ambos de nós servimos missões e aprendemos o português enquanto estamos no Brasil. E agora estamos na faculdade no Brigham Young University, onde tem muitas pessoas que falam ah, outros idiomas do mundo inteiro. Então, era muito engraçado que estamos como colegas de quarto, mas realmente é uma chance maior aqui nessa universidade. Que legal. Então, sim, nessa universidade, nessa faculdade, muitas pessoas falam outros idiomas, mas foi pura coincidência que vocês são colegas de quarto, né? Vocês não se conheciam antes da missão, simplesmente foi pura casualidade. Sim, foi muito, muito legal de verdade. Tipo, eu já tinha visto Ethan uma vez antes, mas Ah, a gente não planejou ser companheiros de quarto aqui na faculdade. A gente tinha se conhecido por causa dessa missão religiosa, mas a gente não planejou estar aqui juntos, mas foi muito legal quando a gente chegou aqui e foi, cara, tipo, foi muito legal mesmo. que bom. E então, fala um pouco mais sobre como vocês aprenderam o português, porque, se não me engano, vocês não falaram nada de português antes de ir para o Brasil. Então, como foi a sua experiência aprendendo esse idioma? Foi difícil? Demorou muito? Como você, ah, ou seja, você mandava bem no idioma logo de cara? Como foi essa experiência? É, sim, você está completamente certo que ambos de nós não conhecíamos nada do idioma portuguesa. Para mim, especialmente, eu não sabia que no Brasil eles falaram português. Então, foi uma coisa muito difícil para mim no começo. Eu demorei, eu acho que até 6 meses para começar a aprender muito bem a falar o idioma. Mas eu consegui aprender somente conversando todos os dias, esforçando para entender o que as pessoas estavam falando, conversando comigo, e também morando com outros brasileiros que me ensinaram algumas regras de gramática e outras palavras de vocabulário também. Pois é. Legal. A natureza de nossa missão é de falar, né? Então a gente não consegue ficar em casa quando a gente chega no Brasil. Então a gente foi lá nas ruas, a gente conversou com muita gente, a gente morava com outros brasileiros e por isso que a gente deu bem no idioma, porque a gente estava completamente imersado no idioma, a gente completamente viveu a vida somente em português, a partir de chegar no Brasil. No começo foi difícil, muito. Parece Sim. que a cabeça ia explodir todo dia, de noite, depois de falar tanto português. Mas, depois de um tempo, ficou até fácil e muito bom. Que legal. Sim, essa imersão é ótima, né? É a melhor forma de aprender um idioma, se mergulhando na cultura, na língua. Mas sim, dá um pouco de medo, né? Porque vocês realmente não sabiam, ou seja, não aprenderam o português antes de morarem no Brasil. E
mas pelo menos vocês normalmente têm, tipo, um companheiro que é nativo, né? Vocês tiveram vários, tipo, companheiros na missão que foram nativos, é isso? Sim, Uhum. Tá. E vocês, como já sabem que a imersão é difícil quando você volta ao seu país, né? Agora vocês já não moram no Brasil, então vai ser difícil manterem o idioma, né? Mas que sorte que vocês tiveram, que vocês têm um companheiro, um colega de quarto que fala o português. Então, a minha pergunta é: vocês estão mantendo o seu idioma falando entre si, ou como vocês vão manter a língua agora morando nos Estados Unidos? Qual é o seu plano? para mim, aqui na faculdade também tem muitas chances para continuar a aprender, né? Então, semestre passado, eu acho que nos dois, mas eu Uhum. sei que eu tomei uma aula de português mesmo, para continuar aprendendo as regras de gramática, as coisas que talvez eu não ia conseguir aprender somente morando no Brasil, porque quando eu estava lá, eu foquei mais no falar. Mas quando eu voltei, eu comecei a aprender mais sobre a idioma escrita e tudo isso, a ler o português um pouco melhor também. Então, eu fiz através da aula e também, como você falou, através das conexões que a gente tem com as pessoas. Aqui na universidade também tem muito brasileiro, então a gente tem tido essa oportunidade para conversar, para conhecer, para ajudar, é muito bom. Uhum. Eu também, como ele falou, eu tomei uma aula de português para aprender melhor a gramática. E uma das coisas, nós conversamos às vezes aqui em casa em português, somente em português, para continuar praticando, melhorar o nosso idioma. Mas também aqui na Utah, o estado onde nós moramos, tem uma população grande de brasileiros. Então, às vezes eles têm grupos de atividades, da cultura brasileira. Nós fomos até de uma festa junina. Nós fomos também Ah, para que legal. uma festa para a independência do Brasil. Foi muito legal conversar e conhecer também a cultura brasileira que eles têm aqui nos Estados Unidos. Que bacana. Isso, assim, a população de brasileiros lá no Brasil é impressionante. Isso tem alguns lugares nos Estados Unidos assim, onde eu moro, eu não conheço muitos brasileiros, então que bom que vocês estejam aproveitando dessa oportunidade. Vocês também estão ficando, tipo, em contato com pessoas que vocês conheceram no Brasil? Ou seja, isso também pode ser uma boa forma. Vocês tentam manter contato com eles, com elas? Sim, com certeza. A gente fica no WhatsApp sempre, manda mensagem para as pessoas que conhecemos lá no Brasil. Sim, qualquer chance que eu consigo, eu vou ligar para algumas pessoas que eu conheço lá no Brasil também para praticar. Que bom, que legal, cara. Então, acho que já dá para ver, eu já percebi que vocês têm sotaques diferentes, né? Vocês aprenderam o português em partes, em regiões diferentes, distintas do país. Então, eu queria saber se vocês, às vezes, zoam do sotaque da outra pessoa, ou seja, ah, Zoamos sim, Sim, zoamos é sim. claro. Realmente nós zoamos um do outro às vezes. Uma vez nós tivemos quase uma briga, quase saiu uma briga no nosso apartamento debatendo sobre as palavras de bolacha e biscoito. ah, Coisa o muito clássico, engraçada. Pois é, um sempre. clássico. Tipo, onde eu morei no Rio, tem um sotaque bem diferente. Eu já deu para ver isso, porque quando eu morava no Rio, eu consegui conhecer pessoas de qualquer lugar, né? De Paraná, do São Paulo, de qualquer lugar no Brasil. Então, eu vi, imediatamente que o sotaque do Rio é diferente, né? Mas daí, porque eu tava morando no Rio, eu só falei, tá bom, eu vou adotar esse sotaque pra mim. E ficou o jeito de eu falar, tipo, eu não tenho um sotaque tão forte porque eu falo muito com muita gente que tem sotaque diferente, então já é mais difícil para ficar com o sotaque puro quando você aprende o português, mas eu tento falar com o sotaque carioca o mais que for possível, porque eu gosto. Sim, eu já percebi. Eu, na verdade, estão de parabéns, porque eu acho isso muito legal que vocês meio que adotaram o sotaque das pessoas que vocês estavam se comunicando, né? Ou seja, porque é muito comum gringos apenas aprenderem, tipo, esse sotaque neutro, chato, que realmente não existe, ou um sotaque bem, tipo,
das notícias, né? Um sotaque muito rígido e eu acho muito legal que vocês falam, tipo, do mesmo jeito, ou pelo menos imitam esse jeito de falar das pessoas onde vocês moraram. Isso é bem bacana. Agora, queria saber um pouco mais sobre a sua experiência no Brasil, ou seja, quando vocês chegaram lá, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram do país sobre qualquer coisa, o clima, a comida, sei lá. Para mim, aonde eu morei no Brasil, eu morei no estado de Paraná. E no Paraná, eles têm muitas cidades grandes e lindas também. Então, quando eu cheguei no Brasil, a primeira cidade onde eu morei foi Londrina. E quando eu cheguei lá, fiquei, nossa, eles têm tantos edifícios tão bonitos. E eu fiquei muito encantada até com a cultura. Eu achei que era muito legal a música, a comida. Era uma coisa que, para mim, eu não tinha a expectação para ter uma experiência assim. Porque eu tenho irmãos que serviram missões também e eles foram para outros países e a experiência deles não era a mesma. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu percebi logo que a minha expectativa do país era muito diferente do que como era. Eu gostei muito. Tipo, eu morei no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá, eu lembro que estava muito quente, né? Muito, muito Uhum. quente. Então, eu lembro quando eu cheguei no Brasil, nas primeiras semanas, enquanto eu ainda estava aprendendo e me colocando na cultura do Brasil, eu tinha um pouco de dificuldade, né? Mas com o tempo, com certeza, eu cresci a amar mais as pessoas e tudo isso. De verdade, logo assim que eu cheguei, eu comecei a ver as coisas boas sobre a cultura brasileira e foi uma experiência maravilhosa. Que legal. Bom, vamos falar um pouco sobre ambos lados, as coisas ruins e as coisas boas, né? Talvez não ruins, mas, tipo, não precisa ser negativo, mas os choques culturais sempre acontecem. Então, qual foi, tipo, você, Kai, falou um pouco sobre o Rio, mas qual foi, tipo, o maior choque cultural? Foi o idioma? Foi a comida, talvez, no início? Ou seja, qual foi, tipo, essa diferença que mais te chamou a atenção? Agora é difícil até lembrar, porque eu lembro quando eu saí, tudo parecia tão natural que eu até teve choque cultural para voltar para os Estados Unidos. Isso Mas existe, agora sim. que eu tô tentando lembrar, nas primeiras semanas, eu acho que primeiro o calor, né? Que aqui onde a gente mora é muito frio, então Hum, lá no Rio de Janeiro especialmente foi muito quente. e muito Ah, úmido. fora isso. Eu lembro, nem sendo tão, tipo, um choque cultural, mas, tipo, eu lembro sentindo tão diferente a, a amizade das pessoas, porque lá Hum. no Brasil é muito fácil fazer amizade. Você só chega numa pessoa, num parque, num jogos de futebol, qualquer coisa. ah, Você chega lá e fala: Opa, amigo, como que tá? E já já é amigo dele. Então, eu achei isso uma diferença muito grande, mas uma coisa muito boa também. Para mim, eu acho que o maior choque cultural quando eu cheguei, na verdade, era o almoço, o horário do almoço. Eu fiquei Sério. confuso porque aqui nos Estados Unidos, né, nós temos a costume de comer a janta, a grande janta, mas quando eu cheguei no Brasil, eles comerem almoço uma refeição muito grande. Então, eu fiquei muito cansado depois de comer almoço. Eu fiquei, nossa, isso é uma coisa muito diferente para mim. Eu precisava acostumar disso. Mas também, como o Kai falou, era muito legal a ver a diferença entre nossas culturas, onde aqui nos Estados Unidos eles têm, a maioria das pessoas eles são muito frias, eles não aceitam conversar tão facilmente. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu percebi logo também que as pessoas eles são muito mais calorosos e eles aceitam conversar conosco. Sim, com certeza. Estou 100% de acordo com vocês. Bom, eu imagino que vocês têm muita saudade do Brasil, que vocês querem, tipo, voltar, ou pelo menos que vocês têm coisas que vocês não têm aqui nos Estados Unidos. Então, eu queria perguntar quais são aquelas coisas, ou podem ser, tipo, o pessoal, o povo brasileiro, o que é aquela coisa que você realmente sente falta do Brasil? Para mim, realmente são duas coisas. Eu amo, adoro
completamente o povo brasileiro. Eu acho que eles são gente boa, eles são muito gentil, muito caloroso e também eles são bem bacana. É realmente uma festa, não é uma festa de verdade sem brasileiros. Então, uma coisa que eu amei também sobre a cultura brasileira é realmente a comida. Eu sinto saudade da comida todos os dias, especialmente a fruta. A fruta era a melhor coisa do mundo quando eu estava lá no Pois é. Brasil. Caraca, roubou as minhas ideias, né? Porque para mim também sinto muito saudade da comida, porque, tipo, não tem nada assim nos Estados Unidos. Tipo, eu até tento fazer a comida brasileira aqui, mas nunca dá tão bom como o deu lá. Fora isso, o que eu sinto mais saudade é só, tipo, o jeito de viver do Brasil. Especialmente, não sei se é diferente nos outros lugares, mas especialmente do Rio de Janeiro. Porque as pessoas lá vivem relaxados, vivem vida, tipo, tipo, de boa. Sempre estão prontos para conversar, para fazer algo com os amigos, para Ir à praia. viver. Isso também, mas somente viver a vida relaxado e felizes. Muito, muito, muito felizes. Sim, com certeza. E eu mencionei a praia porque isso foi uma coisa que vocês não mencionaram porque foi proibido, né? Vocês nunca conseguiram ir à praia. Então, normalmente, uma pessoa vai mencionar talvez a praia, as Pois praias é, tão lindas do Brasil, né? geralmente. Uhum. Geralmente. Onde eu morava em cidades bem perto das praias, mas eu nunca consegui ir, porque pela natureza de nossa visita no Brasil para ser missionário, pela natureza, nós não fomos muito para os lugares assim, para Sim, praia. com certeza. Eu consegui fazer umas trilhas quando eu estava no Rio, muito bonito. Eu sinto saudade disso também. É verde lá, porque Uhum. aqui onde a gente mora não tem tanta coisa verde assim. As montanhas são marrons e mortos, Sim. parece. Seja, os morros do Rio são espetaculares, são únicos no mundo. Eu nunca vi paisagem assim, Pois é, porque, bom, isso é o único lugar do Brasil que eu conheço pessoalmente, mas tenho muita vontade de ir e conhecer outras partes do país e queria saber se vocês têm planos, já estão pensando em como vocês vão voltar, vão, tipo, ir para outra parte ou vão voltar para a região onde vocês serviram a missão ou vocês ainda não pensaram nisso? Então, eu já estou economizando dinheiro para voltar logo, logo. Eu quero muito visitar Rio, na verdade, visitar Ah, alguns lugares turísticos lá, sim. conhecer o povo carioca também. Mas eu sim, quero muito, em alguns anos, voltar onde eu morei, lá em Londrina, em Paraná. Seria uma coisa muito legal. Eu estou pensando muito disso, porque eu já estou sentindo tantas saudades, então quero muito voltar. Sim. Para mim, eu até me inscrevi para ganhar uma bolsa para voltar para o ah, Brasil para estudar. Então, eu me inscrevi. Eu vou ver ainda como vai dar isso, se vai dar sim, certo, se não vai. Mas eu espero muito voltar. Se não for para estudar, com certeza eu vou economizar e voltar para o Rio, para os outros lugares no Brasil, para visitar amigos que moram em outra parte do país. Então, eu tô sim. planejando já. Cruzando os dedos, né? Boa sorte com isso. Isso seria bacana para caramba poder Muito ir bom. estudar lá. Eu realmente desejo a melhor sorte para você. Bom, acho que isso foi tudo para hoje. Eu realmente gostei de conhecer um pouco mais como vocês aprenderam esse idioma tão bonito e como vocês amam o Brasil dessa forma única, morando lá, conhecendo as pessoas, realmente, porque como eu visitei o Brasil como turista, não é a mesma experiência, né? Eu nunca, tipo, realmente morei lá, não experimentei a vida de verdade. Então, vocês têm uma perspectiva bem única de gringos que realmente moraram no Brasil. Então, isso adorei as suas respostas e muito obrigado por a sua participação no meu canal. Então, agora eu queria te dar a última palavra. Vocês podem falar uma coisa para os meus ouvintes, podem se despedir
do pessoal. Perfeito. A gente agradece muito para poder estar aqui. Realmente é muito bom para poder falar sobre a idioma que a gente ama tanto e os lugares no Brasil que a gente ama tanto, porque é muito especial para nós por ter vivido as coisas que vivemos no Brasil. Então, nós agradecemos muito por estar aqui. Ah, nós amamos o Brasil. Então, quem tiver a oportunidade para ir, vai. Quem mora lá, só aproveita, porque é muito bom. Uhum. Adorei. Realmente eu concordo com tudo que Kai falou e realmente nós recomendamos para todas as pessoas que não conhecem o país do Brasil, que talvez estejam assistindo esse canal, que realmente vocês irem lá e conhecer o pessoal, porque o povo brasileiro sempre vão ter um lugar muito especial em nossos corações e também o lugar do Brasil, o país e tudo que ele tem. Adorei. Bom, obrigado demais. Obrigadão mesmo. Até a próxima. Até lá. Valeu. Tchau, Até, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.